É o baile bacon sendo mais uma. Bom dia! Pancadão! Começando aí para animar. Sei que vocês já estão há um tempinho aí, né? Bom dia a todos e a todas. Belíssima manhã, mais uma segunda-feira, mais uma semana. Temos um setembro aí indo embora. Cadê a chuva? Bora, bora, né? Muito obrigada, Emily. Estamos tentando dar uma melhorada, né? Sim, Samuel, está acabando com a gente também, né? O 2020 aí, mas estamos passando. Gente, eu tenho espírito de rapper, viu, Samuel? Volta e meia, a gente lança umas rimas aí, só falta o beatbox aí que não estamos tendo, né? Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aqui, né? Já tem bastante gente, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou explicar para vocês o que nós vamos trabalhar, né? Meu áudio hoje eu acho que está tranquilo, todo mundo ouvindo sempre, né? Já me responderam aqui, então eu creio que ele está bom, porque minha preocupação é sempre que vocês ouçam bem claramente o que a gente vai falar. Na aula de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a prova no início, tá? Porque alguns ficaram com receio de não ter ido bem, etc, etc. Eu gostei de muitas coisas que eu vi na prova. Queria destacar principalmente quem decidiu fazer teatro, né, fazer uma cena da peça de teatro. Foi muito legal, coisas incríveis, coisas assim... bem executáveis, inclusive, né? Nossa, se nós estivéssemos em aulas presenciais, nós poderíamos fazer um trabalho muito, muito legal. Mas, infelizmente, né, pela nossa realidade, o trabalho do teatro ficou basicamente só na produção da prova, né? Mas é isso. Não vamos chorar o leite derramado, vamos seguir o baile aí. Temos muita coisa ainda a trabalhar até o final do ano. Hoje, dia 21, né? Dia 21 de setembro. Eu sempre gosto de acordar o dia vendo a data, tendo a data bem clara, né? O dia da semana e a data. Então, início de uma semana, um 21, primavera chega amanhã, se eu não me engano, né? Tudo fica mais bonito com a primavera. Hoje é dia da árvore, né? Curiosamente, estamos com falta de árvore, hoje é dia da árvore nacional, tá? Não é dia internacional da árvore. De importância histórica, hoje é o dia, né, que uma das maiores imperatrizes da cultura oriental tomou o poder, que é a Cixi. Não sei se alguém já ouviu falar da história dela, é muito interessante. Eu estou numa onda aí de estudar grandes mulheres, né, mulheres não tão conhecidas, e a história dela é muito legal. Ela ficou durante 50 anos no poder, imperatriz da China, né? E nos estudos que eu tive, né, para a mulher, para ela se manter no poder, ela matou foi gente. Cerca de 120 milhões de pessoas durante os 50 anos que ela ficou no poder. Ela não é muito considerada imperatriz porque ela é mulher, né? Na China é um imperador. Mas como ela era uma concubina, ela era juntada, né? Uma das concubinas do imperador da época, só que ela foi a única que deu um filho. Aí ele morreu, e aí o filho tinha 16 anos quando assumiu o poder, só que o filho dela nunca foi realmente o imperador, né? Ela que governava. E nessa onda de grandes mulheres,
Hoje é uma data importante, né? Aqui em relação à prova, lembrando, como sempre, a prova tem mais de uma proposta, você escolhe uma das propostas para fazer, né? Essa primeira proposta, se vocês tiverem dúvida, quiserem falar alguma coisa, podem mandar no bate-papo, tá? Que aí a gente vai conversando, se tiver algum problema com o áudio, etc., também vocês podem ir, né, ir falando aqui comigo. A primeira proposta, carta de leitor, alguns alunos sempre vêm me perguntar se eu acho interessante fazer carta, qual que deveria ser a proposta a ser feita. Eu sempre acho bom fazer carta quando você tem domínio da estrutura, porque carta é isso, nada mais do que uma estrutura. Aqui eu já pulei para a proposta 2, não sei porquê, mas bora lá. Vamos primeiro, perdão, artigo de opinião. Artigo de opinião foi a que eu tive um pouquinho mais de problema com vocês na hora da prova, tá? Porque vocês confundiram artigo de opinião com simplesmente dar uma opinião. E a gente tem uma estrutura, tá? O artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo, em que o autor expressa a sua opinião sobre determinado tema, deixando bem marcada uma argumentação que sustente a defesa do ponto de vista apresentado. Imagine que você foi convidado por um jornal de circulação nacional para escrever um artigo de opinião posicionando-se em relação ao seguinte tema: pais que não vacinam os filhos devem ser penalizados? Escreva então um artigo de opinião em que apresente o seu ponto de vista. Você deverá usar argumentos convincentes e persuasivos. Não se identifique no texto. Aí nós temos um problema nas provas que eu corrigi. Eu não vi posicionamento. Falaram sobre o tema, mas não se posicionaram a favor ou contra. O artigo de opinião tem que ter a sua opinião clara. É sim ou não, tá? Concorda ou discorda. Eu não posso ficar em cima do muro, tá? Outra coisa que faltou, argumentos convincentes e persuasivos, tá? Aqui no artigo de opinião, o corretor não julga se você concorda ou não concorda, entende? Não é esse o julgamento do corretor. O julgamento é o nível de argumentação e discussão no texto. Você apresentou bons argumentos e não interessa a sua opinião. Aqui faltou. Lembrando, a estrutura do artigo de opinião são 3 parágrafos, no mínimo 3 parágrafos. O artigo de opinião não precisa de proposta de intervenção. Teve gente que escreveu dissertação, tá? Gente que fez dissertação, não fez artigo de opinião, tá? Tomem cuidado, sempre façam um gênero na prova que você tenha realmente segurança em fazer. Então, se você optou por um artigo de opinião, o seu texto deveria ter o seu posicionamento e argumentos que sustentem. Não simplesmente cópia da coletânea, como alguns também fizeram. Tomem cuidado, tá? Proposta 2, igual eu estava falando no início, é aquela que você não erra quando você sabe a estrutura. Por quê? Porque o que faz uma carta ser uma carta realmente forte, o domínio, o pleno domínio da carta, é você escrever aquela estrutura que muitos fizeram. Acho que o fato da carta ter sido digitada, né, vocês fazerem digitada, não sei, acabou fazendo com que a carta ficasse muito organizada, muito bem estruturada. Ficou muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Então, carta de leitor é um gênero discursivo em que o autor do texto diria um interlocutor específico ou um editor da mídia jornalística com o objetivo de defender um ponto de vista sobre um tema. Apresenta informações, fatos e argumentos que caracterizam um ponto de vista sobre determinada questão. Imagine que você é um pai ou uma mãe cioso de suas responsabilidades e se interessa por todos os assuntos que envolvam a criação de filhos. Ao ler artigos comentando que os índices de coberturas vacinais de bebês e crianças tiveram uma queda significativa no Brasil nos últimos anos, sente-se instigado a emitir a sua opinião. Ou seja, eu já dei o primeiro parágrafo para vocês. Eu já dei a introdução. Você é um pai, uma mãe, você não pode mudar essa perspectiva. Entende? Faz parte da
produção do seu texto, você ser um pai ou ser uma mãe, e ter contato ao ler esse texto, né? Escreva, então, uma carta de leitor para o autor do texto 3. Pais que não vacinam os filhos devem ser multados? Não. É preciso informação e infraestrutura. O que eu queria que vocês entendessem é que você pode ir até contra a opinião do autor, né, Marcos Aurélio Safadi, em que discuta o tema, mas você precisa necessariamente entender o que ele quis dizer, né, a voz dele, o conceito, o texto dele. Considere as marcas de interlocução peculiares à gênero carta na construção do seu texto e apresente argumentos persuasivos. O que seria isso, Sora, essa interlocução peculiar? Você manter um grau de respeito a quem você está escrevendo e respeito à opinião da pessoa, por mais que talvez você não concorde com a opinião dele, mas sempre tendo aquele grau de formalidade e de respeito. Caro escritor, caro jornalista e por aí vai, tá? Utilize a coletânea e seus conhecimentos prévios sobre o tema. Então, quando eu falo utilize a coletânea, não é copia coletânea, viu? Não é copia coletânea. É utilizar de maneira intertextual, que é o que a gente vai trabalhar, né? Que a gente começou a trabalhar na última aula, que é o nosso conteúdo, né? Que é a paráfrase. Quem sabe fazer paráfrase nunca fica sem o que escrever na prova. Então, eu trouxe o texto 3 para vocês entenderem que o que vocês poderiam fazer? Pegar apenas um parágrafo do texto e discutir sobre o parágrafo do texto, tá? Não precisava nem ter lido o texto todo, com toda sinceridade, não precisaria ter lido o texto todo. Aqui é só um trecho, né? Então, eu tinha que ir no texto 3, eu não precisava ler o resto da coletânea. Eu tinha que só ir no texto 3, ler e fazer a minha carta baseada na opinião dele. Usar só um argumento dele e fazer meu texto todo, né? Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui no segundo parágrafo. No Brasil, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, criado em 1971, é citado como referência mundial e acumula inúmeros êxitos. Diversas doenças que outrora causavam milhares, né, de mortes ou algumas doenças nas crianças com desfechos dramáticos. Deixa eu baixar aqui o negócio. Com alguns desfechos dramáticos, foram erradicadas, eliminadas ou controladas e reduzidas a poucos casos esporádicos. Ou seja, eu só poderia pegar esse parágrafo aqui e falar, a partir do momento que você evita mortes, já é um argumento, assim, difícil de combater. Né? A gente está falando de evitar mortes. E nós estamos num mundo, numa atualidade, que as pessoas estão desejando uma vacina, não é mesmo? A gente está desejando uma vacina, todos precisam dessa vacina o mais rápido possível, por favor, né? Então, assim, nesse contexto da atualidade, você poderia até usar na sua redação como exemplificação dessa necessidade de vacinar, né? Da vacina e de vacinar com as que nós já temos, tá? Muitas doenças foram erradicadas, a gente nem precisa aprofundar nesse conceito de erradicação, mas você aprofundar o quanto você concorda com a opinião dele, tá? Demonstrar que você concordava plenamente com a opinião dele. Caso você discorde, você tem que levantar um bom argumento para isso, tá? E aí você podia pegar a ótica religiosa? Pode. Por quê? Porque no artigo de opinião a gente pode fazer isso. Eu havia comentado com vocês que o artigo de opinião é polêmico. São assuntos que envolvem até argumentos que lá na dissertação eu não posso usar, mas no artigo de opinião eu posso. Inclusive fazer uso de primeira pessoa, que alguns lembraram disso e fizeram uso de primeira pessoa. Claramente, a gente via com a intenção, né, do aluno usar a primeira pessoa. E eu gostei muito de alguns que eu li, tá? E a proposta número 3, como eu havia falado, foi a que, para mim, brilhou, sabe? Ninguém, por exemplo, fez teatro, tirou nota ruim, não, fez a peça de teatro. Eu achei interessantíssimo o que vocês fizeram. Muito, muito. Algumas, assim, me surpreenderam. O texto teatral assemelha-se ao narrativo quanto às características, uma vez que o mesmo se constrói de fatos, personagens e história, o enredo apresentado, que sempre ocorre em um determinado lugar, dispostos em uma sequência linear representada pela introdução ou apresentação,
complicação, clímax e desfecho. Isso é a peça de teatro como um todo, tá? Do início ao fim, eu tenho esses elementos. Isso foi trabalhado pelo professor Hércules com vocês. Agora, eu preciso de uma cena, de um recorte disso. Poderia ser o fim, poderia ser o meio. O melhor é quando é a complicação, quando eu tenho uma complicação na cena, tá? Mas poderia ser a apresentação dos personagens só, poderia ser o clímax, ou poderia ser o desfecho, tá? Vocês ficariam à vontade nesse desenvolvimento, porque vocês têm um número limitado de linhas. Alguns alunos excederam a quantidade de linhas, mas não havia problema exceder, a questão era escrever menos, tá? Como alguns fizeram lá no artigo de opinião, a pessoa deu sua opinião. Eu penso que vacinar é muito importante, evita mortes, tal, 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 e ponto final. A pessoa fez isso, isso não é um artigo de opinião, tá? Você tem que ter argumentos para sustentar o seu ponto de vista. A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, no qual o objetivo maior pauta-se por promover uma efetiva interação com o público espectador, onde a razão e a emoção se fundem a todo tempo, proporcionando prazer e entretenimento. Eu quero que vocês prestem atenção que, se eu faço uma peça de teatro, se eu escolho escrever um teatro, eu tenho que ter diálogo. Sem diálogo não tem teatro, tá? Baseando-se nos textos, né, da prova, escreva uma cena de uma peça de teatro. Não se esqueça da necessidade de indicações extralinguísticas para que seu texto desempenhe a sua real função. Então, eu tenho que lembrar, né, qual que é o tema da prova. O tema da prova girava nessa questão, né, da imunização, da vacina, né, dos dramas envolvendo isso. Eu poderia destacar alguns alunos, mas eu não quero expor nenhum aluno de maneira positiva também, tá? Não vou fazer isso não, porque senão as pessoas vão se sentir... Se eu esquecer de alguém agora, assim, de cabeça, e falar, fulano foi bem, e a outra pessoa vai automaticamente falar, eu fui mal, e não necessariamente é isso, tá? Nós vamos ver aí um momento, no momento que vocês pegarem a nota, a correção, se alguém sentir alguma dúvida, a gente ir tirando, como eu já havia falado com vocês anteriormente. Na aula passada, ficou faltando, né? A gente parou aqui na questão da alusão histórica. Ficou faltando eu explicar melhor, né? Algumas pessoas até me falaram assim, professora, a senhora me explicou na aula. Eu falei, não, depois eu vou explicar melhor. Eu falei, não vou explicar no grupo, não vou explicar particular. Eu vou voltar com mais calma, porque estava no finalzinho da aula, e para vocês compreenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui, tá? Pelo chat. Lembrando, a gente tem o chat aqui, vocês podem mandar por ele, que aí eu vou tirando a dúvida com vocês. Alusão histórica. Importantíssima alusão histórica quando eu estou fazendo uma dissertação ou um texto argumentativo. Por quê? A história são fatos que ocorreram no passado. E a grande questão da alusão histórica é a gente entender se há a perpetuação daquilo que aconteceu antes, ou seja, se continua acontecendo aquela ação ou se nós mudamos em relação àquela ação. Ou um terceiro ponto, como aquela ação interfere nos nossos dias, porque nós somos frutos de uma história da humanidade, né? Nós quando nascemos, nós já carregamos essa bagagem da história da humanidade. E aí tem uma questão, nem sempre nós conseguimos lembrar a data específica, o ano específico. E muitas coisas não ocorreram numa data específica, elas são um processo, né? Não é um ano. Não foi num ano só, não, professora. Foram em 2, 3, 4, 5, né? Por exemplo, nós temos as guerras, nós temos as transformações, né? Dentro dos sistemas de comércio, nós temos transformações culturais, de comportamento, e elas não acontecem da noite para o dia, às vezes não tem uma data exata. E aí você quer falar de um período histórico abrangente a 10 anos, até 15 anos a gente encaixa numa década só. Então, toda vez que você quiser usar esse conceito de década, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Nós não, vocês, porque eu queria dizer que eu sou do século passado.
Quer dizer, eu sou do milênio passado. Falar isso assim até dá uma coisa assim que a idade chega, tem um belíssimo peso para mim. Vocês não, vocês são desse século, né? Mas nós que somos vintage, para não dizer outra palavra, né? Eu e o Célio, talvez, que estamos aqui nesse grupo, somos vintage. Se tem uma mãe do lado de vocês aí, somos vintage também. Quando nós estamos falando sobre sermos do século passado, nós temos que então lembrar old school. Muito obrigado, Samuel. Mais uma forma de atenuar, né? Mais um eufemismo para idosos. Old school. Quando a gente fala das décadas antes de 2000, a gente sempre tem que referenciar a década por extenso. Quando eu falo por extenso, nós temos que pôr, né, ali a ideia do século, tá? A ideia do milênio também. Então, vamos lá. Quando vocês forem fazer qualquer referência à década antes de 2000, você vai lá colocar na década de 1960, foi marcada pela influência da banda de rock londrino Beatles. Por que isso? Porque como houve essa transição de século, como houve essa transição de milênio, se eu falo para vocês a década de 60, como está no exemplo de baixo, vai ser 2060. Vocês compreendem? Porque houve essa transição. Então, se eu não fizer isso, eu estou errando. E aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa que eu vou descrever para vocês. Todo o texto escrito até 1999 vai estar escrito década de 20, década de 30, se referindo a 1920 e 1930. Você tem que prestar atenção lá na prova do Enem, no ano de publicação daquele texto. Porque se estiver no ano de publicação daquele texto, você vai pensar, não, está correto, porque nessa época, né, era século passado, tá tudo bem. Agora, se o texto não é do século passado, eu tenho que me referir de maneira por extenso à década do século passado. Então, se é um texto atual, né, do nosso século atual, eu tenho que pôr a data por extenso para fazer uma referência ao século passado. Ficou claro isso para vocês? Me preocupa porque eu tô vendo muita gente falar isso de maneira errada, tá? Muitos jornalistas, quando vão fazer reportagens, eles não têm colocado essa década por extenso quando vão fazer referência ao século passado. Eu tenho visto, inclusive, alguns profissionais, né, da minha área de educação, alguns professores, errando isso. E isso vai tirar nota de vocês no processo argumentativo, porque é importante a gente fazer essa alusão histórica dessa maneira geral, porque, igual eu falei, às vezes é um movimento, você quer falar de um movimento, né? Então, você não vai falar de um ano específico, você vai falar de uma década, né? Por exemplo, a década de 60 foi muito efervescente, eu sempre coloco, né? Eu falando errado, olha eu falando errado, não é década de 60, Carla, é década de 1960. A gente tem que se policiar para falar correto, para na hora de escrever também escrever corretamente. Então foi uma década de efervescência, de procura de liberdades, de experimentações, então tem que falar 1960. Porque se hoje, no dia 21, né, 21 de setembro, eu falar que os anos 60 foi uma época, né, de efervescência, eu vou estar errada. Por quê? Porque década de 60 é 2060, ela ainda não veio, eu ainda estou usando um tempo errado. Para falar foi, eu tenho que falar será. Então, cuidado com isso, tá? Ficou claro para vocês? Tá? Ficou claro? Todo mundo fala errado, exatamente. É difícil de lembrar, mas tem que ser um exercício. Inclusive, Samuel, alguns alunos falam para mim: nossa, professora, é tão difícil escrever tal coisa. Nossa, é difícil porque nós falamos errado. Então, a minha dica para tentar escrever algo melhor é falar, né? Começar a trazer para sua fala. Eu mesmo não escrevo isso errado,
mas eu tenho caguete de falar década de 60. Mas eu não dou uma leve liberdade porque eu sou do século passado. Eu sou do século passado. Se eu estivesse vivendo em 1960, eu poderia falar década de 60? Sim, poderia, tá? Poderia falar sim. Porque 1º de janeiro de 1960 já estava na década de 60, certo? Se estivesse sim. Exatamente, Samuel. Assim, os termos, as palavras, os substantivos, os novos substantivos, porque sem querer, assim, cyberpunk, igual você colocou aí, cyberpunk é um substantivo moderno. Ele é muito, por incrível que pareça, é moderno, muito atualizado. Só que a modernidade traz as palavras se tornarem obsoletas. Muitos termos se tornarem obsoletos, né? Eu não sei se vocês sabem o conceito de obsoleto, né? Obsoleto é aquilo que se torna antigo, passado. É como se estivesse em desuso. Então, tomem cuidado. A transição do milênio trouxe estar em desuso a década de 1960, só ser representada como década de 60. Tomem cuidado, vocês realmente vão ver isso muito, 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 muito sendo usado de maneira errada na televisão, talvez por alguns professores, porque não se tocam nessa transição e é algo que não é falado, assim, porque é engraçado, né? A gente estuda a língua portuguesa no ensino médio, no colégio, e depois esquece. Só lembra de estudar na hora do concurso público. Então, que bom que ficou claro para vocês. Se eu não me engano, a Jordana, não sei se a Jordana está aí. A Jordana havia pedido para que eu explicasse. Espero que tenha ficado claro para você, tá, meu bem? Tô aqui, Eba. Ficou claro, então? Aí eu posso passar para o próximo? Era importante vocês saberem isso, porque eu quero que vocês façam muitas alusões históricas, porque a alusão histórica é muito lindo, é fantástico. É conteúdo de C3. Então, toda vez que eu tiver alguma coisa assim que eu perceber que a gente precisa estar dando uma reforçada, eu vou trazer para vocês assim na aula também, tá? Sim, quando eu era com meu pai, nos anos, isso. Quando a gente fala nos anos, a gente está falando da década ali, né? Agora, quando a gente fala no ano de, aí é a data certinha, né? Então, nos anos faz essa referência. Olha que engraçado. Vocês vão, olha aí, vamos pôr uma maneira, um exemplo prático, só para encerrar essa questão dessa nomenclatura. Vocês são muito jovens, mas daqui a, vamos por 10 anos, ou quando vocês tiverem filhos, 10, 20 anos, sei lá, para alguns, vocês vão falar assim, nossa, na década de 20, no início da década, né, de 20, eu vivi a pandemia. Entende? Eu vivi a pandemia. Aí, no próximo século, quando for 2100, as pessoas não vão mais poder falar década de 20. Elas vão falar assim: ah, minha bisavó viveu na década de 2020. Entende? Na década de 2020, vai ter que pôr por extenso. Porque o tempo vai passar para vocês também. Vocês também um dia serão vintages. Agora sim, vai ser, se vocês viverem bem, beberem muita água, tomarem, né, as devidas precauções, talvez vocês vão passar de século. Olha, já pensou? Você é uma pessoa de que viveu um século. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas tá aí, fica a dica para vocês. Bora lá para a paráfrase. Alguns já fazem, percebi na prova, que alguns fazem paráfrase, mas talvez, né, não se toquem do que é realmente uma paráfrase. Só para relembrar, né, o termo paráfrase, que é reprodução de uma sentença. Diferente da paródia, a gente vai fazer referência a um ou mais textos sem que a ideia seja alterada. Eu mudo a forma como eu escrevo. Para sintetizar numa linguagem muito popular, né, para vocês ficarem claro do que é paráfrase, paráfrase é assim: copia, mas não faz igual. Sabe aquele meme que tem?
copia, mas não faz igual? É a paráfrase, tá? Lembrando as características da paráfrase, eu tenho o mesmo encadeamento temático, eu não mudo a ideia do texto original, tá? Só que, primeiro item é não mudar a ideia do texto original. Segundo, escrever com outras palavras, tá? Terceiro, eu não vou trabalhar com deboche em hipótese nenhuma. E quarto, trabalhar com expressões isto, é, ou seja. Por quê? Porque eu vou acabar dando uma nova explicação para algo que é clássico, como, por exemplo, uma citação de um filósofo. A partir do momento que eu vou ampliar com os meus vocábulos, com a minha perspectiva, porque o vocábulo, gente, é a palavra, tá? O vocábulo é a palavra. A palavra acaba sendo a sua perspectiva, né? A sua representação. Sabe aquela questão de tomar cuidado com a forma como você fala? Porque a forma como você fala representa a sua bagagem. No texto escrito, isso é muito mais forte. Por isso que a redação tem maior peso no Enem. Porque é ali que a gente avalia a sua bagagem intelectual cultural. Não só pelos conteúdos, que é a competência 3 que você traz à sua redação. Mas a competência número 1, que é o quê? A gramática, a forma como você usa a língua. Então, as palavras que você tem entendimento, que você sabe o significado, faz com que a gente saiba qual é o nível intelectual que você tem. Então, a paráfrase, muitas vezes, é melhor do que a frase original. Muito melhor do que a frase original. Sabe aquela questão que uma outra pessoa falou a mesma coisa que você, só que ela levou mais crédito? Por quê? Porque ela soube melhor usar, né, as palavras ou os recursos expressivos para isso. Nossa, falou a mesma coisa que eu, só que falou melhor, tá? Aqui a gente vai entrar em juízo de valor, sim. Na redação, a gente entra em juízo de valor pela palavra, tá? E isso não significa ser prolixo, falar difícil, escrever difícil, mas quanto mais claro você for no seu texto, melhor. Então, parafrasear significa simplesmente pegar o texto original e usar suas próprias escolhas de palavras e estruturas para reescrevê-lo ao mesmo tempo e transmitir a mesma mensagem. Isso aqui eu já tinha mostrado na última aula também, mas eu quero muito reforçar essa ideia da paráfrase, tá? No Enem, principalmente. Parafrasear grandes pensadores faz sua redação ter melhor nota em algumas competências, que são essas duas básicas. Eu já havia falado na outra aula. Estou reforçando com vocês. Porque a questão não é decorar uma frase. Decorar é fácil. Já acho que eu cheguei a brincar com vocês. A gente pode tatuar uma frase. Vocês já devem ter visto muitas pessoas que tatuaram frases de efeito, frases tradicionais, frases de filósofos, de escritores, de música. Não é só isso. É você pegar uma citação e no momento de você parafrasear, você mostrar que você entendeu a ideia daquela frase. A ideia da frase é mais importante, é mais significativa no Enem do que decorar a frase, tá? Continuando. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Jorge Santana, filósofo e poeta espanhol. Isso que a gente tinha falado na última aula, né? Eu acrescento meu vocabulário, eu aumento a frase e aplico a temática do texto, tá? Segundo a ótica de Santayana, uma sociedade que não compreende as mazelas já por ela vivida torna-se refém de um ciclo resultando a perpetuação do mal. Dessa forma, eu dei o exemplo de educação, né? A educação mostra-se como eterna aliada no combate ao ou a questão problemática da prova, porque a educação sempre, né, permeia a maioria dos temas como uma proposta de intervenção, né, um meio, um caminho para tentar solucionar as coisas. Vamos lembrar, então, só alguns sinônimos que eu tenho nessa frase, tá? Eu coloco aqueles. Aqueles, eu coloco como um possível sinônimo, né, a palavra sociedade, porque tem o mesmo peso, né?
Se ele está fazendo uma análise social, aqueles fazem parte do quê? Da sociedade como um todo, né? Então, aqueles no lugar da sociedade, aí coloca que não conseguem lembrar o passado, estão condenados a repeti-lo. A palavra condenação traz um peso de algo ruim. Então, já que é algo ruim, eu vou colocar mazelas, né? Então, não compreende as mazelas, porque a questão não é só lembrar do passado, é compreender o passado. Então, dei uma ampliação na frase. Estou parafraseando com a minha ótica, com as minhas palavras, mantendo a ideia. Aí eu coloco já por ela vivida, porque aqui fala passado. Então, ao invés de pôr passado, eu coloco já por ela vivida. Torna-se refém de um ciclo. Aqui, né, fala condenados a repeti-lo. E eu coloco ainda reforço, resultando a perpetuação do mal ou desse mal. Poderia ter colocado também desse ponto, né? Desse mal. Entendem essa questão da paráfrase? Vou dar um outro exemplo, assim. Há alguns anos na UNB, caiu falando sobre empoderamento feminino. Tem uns 6 anos, caiu uma questão sobre empoderamento feminino. E aí, mesmo parafraseando, eu sempre tenho que citar o nome do autor? Sim. Assim, não vou pôr uma obrigação você citar, mas se você citar, você ganha mais nota, entende? Você pode, talvez, esquecer o que a pessoa, o nome da pessoa, mas lembra da ideia. Aí você faz uma paráfrase bem elaborada que passa pelo corretor. Você coloca assim, um pensamento importante diz que o nome do autor, se você não lembra quem escreveu. Mas, se você lembra, põe o nome, porque isso você ganha muita nota, tá? Muita nota. E dá para parafrasear o nome, igual, né? Em vez de colocar o nome dele, George Santayana, eu coloquei Santayana. Ótica de Santayana. Põe só o sobrenome. Ou, por exemplo, grandes pensadores. Vamos pegar aqui Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Vou até abrir aqui a aula está quase acabando, um quadro branco para vocês. Vou pôr aqui, né? A gente tem o grande Jean-Jacques Rousseau. Só para lembrar, escreve assim, tá? Jean-Jacques tem um hífenzinho aqui para ficar bonito. Não sei porque esse troço tá vermelho, mas acho que, né, a gente pode pôr preto. Beleza? Eu vou fazer a pergunta que eu mais faço. Vocês estão vendo na tela? Dá para ver o que eu estou escrevendo aqui? Sim, sim. Ah, obrigada. Gente, eu amo que vocês são extremamente atenciosos com a gente, né? Eu tenho o nome Jean-Jacques Rousseau, filósofo, né? Vocês já devem ter estudado várias vezes sobre. Ao invés de escrever Jean-Jacques Rousseau, eu posso escrever, por exemplo, né? Perspectiva rouseana. Olha, eu transformei o sobrenome dele, né, num nome, perspectiva rouseana. Estou adjetivando a minha perspectiva com o sobrenome dele. Posso fazer isso? Posso, tá? Então, assim, galera, é uma forma, entende, de eu fazer paráfrase da citação de um autor. Na próxima aula, a gente vai continuar, tá? E tá quase acabando. E aí a gente vai falar um pouco mais, com mais exemplos de paráfrases importantes para vocês. Beleza? Bebam água, mantenham-os hidratados e até breve.